Noé andou com Deus. É outra informação importantíssima. Quando fala que Noé, eu até vim aqui olhar agora a palavra no original, andou com Deus, que está no versículo... No final do versículo 9, né? Vai usar a palavra aqui, ó. Terraler. Terraler é a palavra utilizada aqui. Interessante, que é a mesma palavra. Esse andar vai ser visto aqui nessa porção com uma importância muito grande, essa palavra aqui, terraler aqui, porque é a palavra utilizada lá em Gênesis quando diz que o Senhor vinha ali no jardim, o lugar da intimidade, e andava com Adão. Né? É a mesma palavra, metaler, né, que está lá. Então, dizendo que aquela relação de intimidade, de caminhar com o Senhor, que a gente vai ver quem é que caminhava, né? Quem era o próprio Eterno, quem caminhava, que presença era aquela que chegava no jardim, tinha intimidade com o homem, e o homem andava com, né? E aqui a palavra surge, diz que Noé andou, Noé encontrou a graça, Noé andou com Deus, ou melhor, viveu aquela intimidade que havia ali no Gan Eden, ali que você vê a mesma palavra relacionando a esse momento de intimidade e de caminhar e andar com, aqui expressada nesse texto. São características de Noé que chegam a nós aqui para ver por que Noé viveu tamanha graça. Viveu a graça por causa dessa posição. Então você não tem uma graça solta, né, afastada de uma cerca, afastada de uma instrução. Você vai ver que Noé aqui, ele recebe uma instrução do Eterno. E ele começa a materializar a instrução do Eterno. O que é materializar? Através da arca, quando o Eterno diz, olha, faça uma arca, usa essa madeira, a medida é essa. O que ele está recebendo é instrução. O que ele está recebendo é lei. Ficar uma forma bem clara. O que ele está recebendo é uma lei. Lei é a instrução do Eterno. Ele recebe a instrução. E ele não apenas ouve a instrução, mas ele torna aquela instrução uma realidade. Ele traz à existência a instrução. E por isso ele vive... Por isso ele é salvo, por isso ele alcança a graça, por isso ele é alcançado pela salvação, porque ele traz, ele aplica, isso é viver a lei. Exatamente. Gritei aqui agora para botar para fora um pouco. Isso é viver a lei, é viver a instrução, é trazer a existência, não só no intelecto, mas trazer, é construir a arca. Isso é construir a arca. Praticar a instrução do Eterno, viver a instrução do Eterno, trazer a existência, a instrução do Eterno, é construir a arca, é construir o caminho da salvação. Muita gente acha, infelizmente, entende, compreende a graça como sendo o seguinte... Noé, né, achou graça aos olhos do Eterno. Amém, tá aqui. E aí o Eterno diz para ele construir a arca. Muita gente compreende a graça como sendo o seguinte: não, eu não vou construir, eu não vou obedecer o Eterno, eu não vou fazer o que o Eterno está falando, porque eu estou na graça. Né? Eu encontrei graça diante do Eterno. Eu já estou na graça. Não vou, o dilúvio não vai me pegar. Não vou porque o dilúvio não vai me atingir, não vou construir a arca. Se ele agisse dessa maneira, desse conceito de graça, teria morrido afogado. Né? Então, o estar na graça é isso, é você. Está assim, você encontrou graça diante dos olhos do Eterno, amém, Baruch Hashem por isso, e aí ele age conforme isso que ele crê. Exato. Ou seja, ele age conforme a fé, a confiança. Então, como ele achou graça, ele confia no Eterno. E o Eterno diz para ele o que é para ele fazer. Ele na confiança, porque demorou 120 anos. Sim. Ele confiando no Eterno, né, pela confiança, fé, pela confiança, ele age de acordo com a instrução do Eterno. Consequentemente encontra a salvação. Aí a gente posso fazer um comentário falar. Bem alto, tá? Vamos lá. É um comentário bem rápido. O sinônimo de graça, lendo a Paraxá dessa semana, o sinônimo da graça é Matusalém. Por quê? Se você contar a idade... o que significa o nome Matusalém? Matusalém significa o homem da lança ou sua morte trará juízo. Se você somar a idade que Matusalém gerou a Lameque e Lameque gera Noé, e depois soma com quantos anos Noé entrou na arca, dá exatamente a idade que Matusalém viveu, que 969 anos. Ou seja, Matusalém morreu no ano do dilúvio. Então, e associa-se a Matusalém a longevidade.
o homem que mais viveu. Sim, mas, na verdade, por que teve essa longevidade? Na semana, né? É a extensão da graça de Deus. Deus, para nos dar a oportunidade de salvar o homem, ele estende esse tempo. Então, a graça de Deus, Deus é longânimo, né? Sim. Então, e quando deu essa porção, eu associei muito, eu sei que, né, a gente explica que a graça estava sobre Noé, mas a extensão da graça estava sobre a vida de Matusalém. Que quando ele morresse, viria o juízo. Então as pessoas demorou muito tempo, né? Demorou muito, né? Noé, vários anos, mas é a graça de Deus. Então, que essa graça hoje está disponível para nós. Nós temos esse tempo. E tanto é a expressão da graça que você vê que o Eterno diz, olha, eu vou trazer o dilúvio, mas eu vou dar um tempo. Sim. Eu vou estabelecer um tempo para que esse povo contemple a minha instrução, a minha palavra, que é o caminho da salvação, que é o caminho para que haja salvação, e possa, então, ter o tempo para o arrependimento. E isso era a realidade da arca ali. Noa construindo aquela arca, 120 anos construindo aquela arca. Por isso que diz que o Urua, né, quando diz o texto lá, Urua não ficaria presente com o homem mais de 120 anos, na verdade é o tempo que é dado, os 120 anos é o tempo que foi dado para que houvesse o arrependimento, para que pudessem passar ali, ver o que estava acontecendo, ver aquela arca e ver que havia um caminho de salvação, que eles podiam mudar o caminho deles e aí viver a salvação. A arca como a própria palavra, a própria instrução do Eterno. E com certeza, as pessoas passando ali, vendo ele construindo, com certeza ele estava ali propagando para que o povo se arrependesse, que o Eterno iria destruir a terra, que ele determinou, que ele mandou que ele construísse, só que o povo provavelmente começou a zombar, não acreditou, era uma geração perversa, não quis. Na verdade, não quis. Ele era um profeta naquela... Nunca tinha acontecido aquele papo de chuva, aquele papo que Noah está contando para eles. Nunca tinha acontecido aquilo até então. E são características que parecem muito com os nossos dias de hoje. Quando a gente fala da palavra, do viver a palavra, o viver a palavra nos conduz a essa realidade de salvação, né, de bênção do Eterno, de ser conduzido pela... Quando a gente fala tudo isso, as pessoas falam, não, isso não é pra gente, não. Imagina aqueles caras, cara, barco. Você enlouqueceu, isso não é pra esse tempo, isso não é pra gente. Nós não vamos ser atingidos por isso. A gente pode ver. Ser julgado por isso. E interessante que tem uma história que eu até mencionei ontem, só que hoje eu vou ler a história toda no Pequeno Midrash, que diz um pouco sobre o que aqueles homens pensavam. Eles achavam que nada poderia alcançar a vida deles, né? Que nada, porque eles eram fortes, eles eram grandes. Olha o que diz essa história aqui, ó, que os sábios explicam, tá no Midrash. Porque as pessoas da época de Noah não tinham medo do Mabul? Por que elas não tinham medo do dilúvio que estava sendo dito por Noah ali? 2 Rohanim, Rabi Ria e Rabi Yehudá, estavam passando por 2 montanhas muito altas. Essa é a história para poder demonstrar o pensamento deles na época. Entre essas 2 montanhas, eles encontraram esqueletos gigantes. Diz a história ainda. Estes ossos restaram da geração do Mabul. Eles disseram, vamos medi-los. Cada osso era tão longo que eles tinham que dar 3 passos para ir de uma extremidade à outra, cada osso. Agora, nós entendemos por que os homens da época de Noah não estavam com medo de um Mabul. Eles exclamaram, eles eram gigantes enormes e acreditavam que nenhum dilúvio poderia ser forte o suficiente para afogá-los e que eles poderiam fazer as fontes profundas da terra pararem de jorrar água apenas pisando sobre elas. Não é de surpreender que eles tinham certeza de que sobreviveriam ao maior dos dilúvios. Então eles confiavam na sua própria capacidade, força, e achavam que nada poderia alcançar a vida deles. Igual nos tempos atuais, a gente, quantas vezes em evangelização o pessoal fala, Jesus está voltando,
Isso daí foi coisa da época da minha avó, já falavam isso, Jesus não voltou até agora. Então, assim, a gente já parte desse princípio. E outra questão dos 120 anos, Moshe vivia 120 anos. Também tem essa relação de graça, essa relação da instrução do Senhor e tudo mais. O tempo da própria estabelecimento da palavra, né? Sim. As 3 vezes que Moshe subiu o monte, cada uma das vezes 40 dias, formando 120 dias. Né? Então, E a relação de 120 anos. E aí, falando disso aí, a Andréia Stutz cita Mateus 24:37, quando Yeshua diz, como foi nos dias de Noa, assim também será a vinda do Filho do Homem. Esses são os dias que nós temos visto atualmente. Amém? E lembrando, não sei se vocês ouviram bem o que o Ednei falou, né? Só para pontuar aqui um item importante, que é essa questão de Matusalém, né? Todo mundo vai dizer, Matusalém foi o homem que mais viveu, mas teve um motivo para ele viver tanto, como ele falou aqui, que é a representação da longanimidade do Eterno. Símbolo da Como graça. exatamente, o Eterno é tardio em irar-se, né? No ano em que ele morre, acontece o dilúvio, exatamente esse cálculo que ele tinha feito da idade dele. Isso. Exatamente, de Matusalém. Então, Matusalém, o homem que mais viveu em toda a história, é a representação da longanimidade do Eterno, da graça do Eterno, como ele é tardio em irar-se. Amém? Exatamente.